Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o depoimento do Kash Patel no Congresso americano. Ninguém está falando disso aqui no Brasil, né? Mas eu vou falar para vocês porque isso aqui é importante pra caramba. Ele foi chamado para uma audiência no Congresso, como é normal lá nos Estados Unidos, né? O Congresso chama ministros do governo para explicar o que está acontecendo e coisa e tal. E teve um monte de assuntos que foram abordados. Por exemplo, esse caso aqui é uma reclamação que ele teria dito que estava exigindo que as pessoas, os agentes do FBI, têm que fazer push-ups, fazer barra. Senão não pode ser agente do FBI, e a senadora estava reclamando que isso exclui mulheres e não sei o que lá. Enfim, um monte de assuntos foram tratados. Só que um desses assuntos foi o assassinato do Charlie Kirk e as investigações desse assassinato do Charlie Kirk lá no que foram feitas perguntas para ele nesse processo, né? E o que ele respondeu é que ele está usando o FISA da NSA para investigar o grupo de Discord que tinha cerca de 20 pessoas que estavam discutindo esse assassinato, que aparentemente tinham informações prévias de que esse assassinato iria acontecer, né? Então a gente sabe que o cara que fez esse negócio é um cara chamado Tyler Robson, e que ele estava namorando uma mulher trans que era, né, ativista de esquerda e coisa e tal, e ele estava num grupo de Discord em que as pessoas estavam comentando, antes do evento, né, estavam comentando que haveria alguma coisa naquele dia e coisa e tal, na universidade lá de Utah e coisa e tal. Então eles estão investigando esse negócio e estão usando o FISA da NSA. E é isso que o pessoal talvez não conheça muito, não entenda muito. Ele falou só isso, que estão usando lá a investigação do FISA. Mas isso daqui tem um potencial devastador na esquerda, tá? É o problema que eu falo para vocês. Isso deu uma justificativa legal para fazer uma grande devassa em grupos esquerdistas de todos os tipos. Nesse momento, o pessoal do Discord, do Blue Sky, desses fóruns esquerdistas todos, estão apavorados, porque isso vai dar margem para um monte de coisa, inclusive pode dar margem àquilo que o Trump vem falando de perseguir o George Soros. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Ao Som de Pitu Drinkers e Hellraisers, fã número 1 da Light, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse assunto não chama muita atenção. Ninguém falou aqui no Brasil disso, né? Nos Estados Unidos também não teve muita coisa, né? Porque é uma coisa meio de rotina, né? O Kash Patel, que é o chefe do FBI empossado pelo Trump, ele foi chamado no Congresso para prestar esclarecimentos. Isso é normal lá, tá? O tempo todo acontece isso, tá? Um ministro do governo indo no Congresso responder questões de congressistas, é certo? É parte do processo do Congresso de, né, verificar se o governo está agindo corretamente, coisa e tal. E basicamente consiste do cara ir lá e enfrentar uma bateria de perguntas sobre um monte de assuntos, né? E, como eu falei, foram vários assuntos tratados, né? Questão de feminismo, não sei o que lá, LGBTQ, perguntaram um monte de coisa pro cara. Mas o que chamou a atenção, evidentemente, foi a pergunta sobre a questão do caso do Charlie Kirk. Então tá aqui, ó. O FBI já entregou para o Discord e outros lugares, segundo disse o Kash Patel, os papéis, né, as intimações para que para entregar todos os dados necessários para a investigação do caso do Charlie Kirk, daqueles grupos de Discord em que as pessoas pareciam ter conhecimento prévio de que algo iria acontecer. Todo mundo lembra que no dia que aconteceu o assassinato do Charlie Kirk, né, apareceram algumas mensagens de pessoas dizendo que não, olha só, amanhã vai acontecer uma coisa importante, amanhã vai ser um negócio legal, olha só, olha que bacana. Né, assim, ninguém falando exatamente o que seria, mas... E assim, e pode ser bravata do pessoal, pode ser o cara falando uma coisa sem saber o que ia acontecer, né? Ou pode ser que ele estava se referindo, não, porque eu vou chegar lá e vou refutar o Charlie Kirk, isso era o legal que eu estava falando que ia acontecer, não sei o que lá. Pode ser qualquer coisa desse tipo, né? Mas pode ser que sejam pessoas que realmente tivessem contato com o assassino e estavam sabendo que alguma coisa estava acontecendo, né? Ele falou aqui que o FBI enviou já os papéis, os mandados para o Discord para entregar essas informações, e de todos os grupos que tinham qualquer ligação, e nós vamos estar investigando qualquer um e todo mundo que estiver envolvido naquele chat de Discord. E ele diz que é muito mais gente do que as 20 pessoas envolvidas que estão sendo investigadas num primeiro momento, né?
Aí, o que ele quis dizer com isso? Porque o Discord em questão, que parece que as pessoas estavam comentando e tinham informações de que aconteceria a coisa antes do prazo, tinham 20 pessoas no Discord. Era um servidor minúsculo do Discord, com 20 pessoas, né? E aí, mas aí que tá. Aí o Trent Telenko tá explicando aqui a parada de como é que isso funciona, né? A primeira coisa, ele tá falando aqui, ó. Tá muito claro agora que o Discord, o Reddit e outros lugares como o Blue Sky vão estar sendo olhados com microscópio nos próximos 6 a 12 meses. Então, esses fóruns da esquerda vão ser vasculhados a fundo pelo FBI. De novo, outra consequência desse tiro no pé que a esquerda deu ao matar o Charlie Kirk, né? O pessoal achou que estamos calando o Charlie Kirk, olha que beleza. Não vai ter efeito nenhum em termos de convencimento de jovens, porque o Charlie Kirk sozinho, o assassinato do Charlie Kirk sozinho convenceu um monte de gente, e sempre vai ter alguém disposto a retomar o trabalho do Charlie Kirk e continuar esse trabalho. Ideias não morrem, meu amigo. Pessoas morrem, ideias não morrem. Então a esquerda não ganhou absolutamente nada com isso, mas perdeu muita coisa. Uma dessas coisas que agora justificou. É o que eu falei para vocês, isso. A esquerda fez esse negócio e fez no pior momento. Por quê? Porque é um momento em que a direita, que os conservadores, estão com o poder institucional lá nos Estados Unidos. É o Trump que está mandando o negócio. Então agora o Trump tem esse poder, ele pode mandar investigar essa porra toda, a fundo, né? E o que o cara do FBI vai falar? Vai falar que não? Não, ele tem que fazer, agora não tem alternativa. Se fosse o Biden, o presidente, quando tivesse sido assassinado o Charlie Kirk, talvez o Biden fizesse corpo mole. Não, vamos investigar, mas aí investiga aquele pouquinho assim, sem fazer muita investigação. Aqui não, meu amigo. O Trump vai usar isso para investigar a fundo esse negócio. Então aqui, ó, eles estão enviando papéis de processo, né? Estão processando e pegando mensagens de... Aqui, ó, o Cash Patel disse ao Congresso que eles estão olhando qualquer coisa relacionada ao Charlie Kirk, ao assassinato do Charlie Kirk, e qualquer coisa que fomente violência nisso daí, né? Infelizmente eles deixaram essas coisas crescer, essas coisas aumentarem, coisa e tal, enfim, esse é o ponto, né? E veja, deixa eu deixar claro uma coisa para vocês aqui, tá? Eu me preocupo com esse tipo de coisa, porque o poder do Estado é um poder muito grande. Existe o risco de pessoas que não estão necessariamente envolvidas nesse tipo de assunto serem arrastadas para isso. Veja, você responder um processo, mesmo que você não tenha feito nada, que você consiga provar a sua inocência, responder um processo é uma violência, cara, é uma coisa que dói, dá trabalho, você tem que contratar advogado, tem que contratar um monte de coisa, toma seu tempo, não é uma coisa simples, né? Então, ou seja, vai entrar um monte de coisa. Aí o Trent Telenko tá brincando aqui, ó, que o pessoal do Discord, do Reddit, nesse momento, tá, não, cancela tudo, apaga todas as mensagens. E eu imagino que, cara, o que deve ter de servidor do Discord sendo simplesmente apagado nesse momento não deve ser brincadeira, né? Aquela brincadeira do Felipe Neto de apagar todas as mensagens dele do Twitter, é fichinha, meu amigo. O que deve ter de gente apagando tudo nesse momento não tá brincadeira. Mas o Trent Telenko coloca aqui, ó, isso é tarde demais, tarde demais. O Trent Telenko, para quem não sabe, eu acompanho ele lá na guerra da Ucrânia, ele é um especialista em segurança da informação para o exército americano, e ele fala sobre esses processos todos de vigilância e coisa e tal, informação, e ele entende do assunto, ele é consultor do exército americano, né? E daí ele está falando aqui, ó, o problema dessa história é justamente o chamado Patriot Act e os dois pulos do Patriot Act, da vigilância eletrônica. De novo, isso daqui é uma coisa que dá um certo pavor, porque é um poder que o Estado tem sobre você que é monstruosamente grande, né? Nesse caso aqui, você pode até entender que está sendo usado de forma justa para perseguir pessoas que estavam planejando a morte do Charlie Kirk. E, de novo, se estão usando isso para perseguir um assassino, uma pessoa que fez crueldade, beleza. O problema é que o governo, quando tem esse poder todo, costuma usar para mais coisa além disso, né? E, bom, aí ele está explicando aqui a vigilância FISA, que é o Patriot Act, ele não visa apenas você pessoalmente, mas todos os dados e comunicações na NSA desde 2004 de você com outras pessoas. Então o que ele está falando é o seguinte, que quando você tem um mandato desse contra você, e lembra, ele falou aqui no início que, que eles pegaram as 20 pessoas que estavam no server do Discord, que teriam vazado informações, né, dizendo que haveria alguma coisa naquele dia do assassinato do Charlie Kirk, mas aí qualquer pessoa que comunicou com essas pessoas, isso vai ser investigado também
nesse ato FISA, né, nesse dispositivo FISA de vigilância lá da NSA. E ela pega também todos os seus associados, todas as pessoas próximas a você, famílias e coisa e tal, inclusive aqueles associados que você não conhece, ou seja, pessoas que são ligadas a você através de outras pessoas que você não conhece diretamente. Isso chega ao problema da baleia dos dois pulos, né? O que é a baleia dos dois pulos, né? É porque o termo baleia significa que... e quem trabalha com criptomoeda sabe o que é uma baleia. Baleia é alguém que tem muito dinheiro, que joga muito dinheiro, né? É um termo que vem dos cassinos, né? Quando o pessoal chega no cassino. Quem já foi a cassino sabe como é que é. A maior parte de nós chega no cassino, aposta ali uma fichinha ou outra ali, mas você vê aquelas mesas, aliás, em alguns cassinos tem até a mesa até separada, você não pode entrar lá para ficar vendo, não. É aquele pessoal que bota, sei lá, 10 mil dólares, 50 mil dólares numa aposta ali, aí perdeu, beleza, perdi, aposta mais 50 mil aqui, mais 100 mil aqui, não sei o que lá. Ou seja, é gente que tem muito dinheiro mesmo, que tem muita grana para apostar esse troço, essa coisa, né? Em criptomoedas a gente tem essa ideia também de baleias, né, que são pessoas que têm muita criptomoeda, e é realmente impressionante porque você não faz ideia, cara, de milionários de criptomoedas que existem hoje no mundo, pessoas que não têm, assim, não são pessoas particularmente especiais, alguma coisa, mas acreditaram nas criptomoedas lá atrás, lá em 2010, 2011, né? Você comprava Bitcoin a centavos de dólar, e aí se a pessoa comprou um monte de Bitcoin, hoje em dia ela é milionário. Quando eu tive no Anarcapulco, lá no México, né, tiveram várias palestras de algumas dessas pessoas. E é sempre o mesmo caso, não, eu acreditei nesse negócio, comprei um monte de coisa e, pô, é isso daí, e pronto. O cara não precisa fazer mais nada na vida dele, já tá milionário, né, não sem fazer nada, né. Então, assim, tem muitas baleias por aí, né. O termo que ele está usando aqui, porém, o FISA, a baleia de dois pulinhos do FISA, é o fato de que quando você começa a pegar uma pessoa e todas as pessoas associadas a ela, e todas as pessoas associadas a essa pessoa, as pessoas associadas a ela, inevitavelmente você pega alguém grande. Inevitavelmente. Por quê? É o que ele fala aqui em seguida, que você tem aqui as baleias e coisa e tal. Você pega alguma pessoa, algum chefe do Senado, chefe da Câmara, o Jorge Soros, alguma coisa grande assim. Por quê? Porque essas pessoas têm muitos contatos com um monte de gente, naturalmente, né? Então elas acabam aparecendo nesse tipo de coisa. E isso pode ser extremamente danoso, porque você lembra, o Trump ele está ameaçando fazer uma pesquisa, né, uma investigação sobre o Jorge Soros. Só que o problema dele é o seguinte, como é que ele vai iniciar uma investigação se ele não tem nada contra o Jorge Soros, além do fato do Jorge Soros ser um canalha? Todo mundo sabe que o Jorge Soros é um canalha, mas e aí? Como é que você justifica, né, uma investigação sobre o Jorge Soros? Você tem que, judicialmente, ter elementos que você possa usar num tribunal para fazer essa investigação. E aí que entra essa parada, né? A gente não sabe ainda o que vai ser identificado, porque, de novo, eles estão usando aqui o mecanismo aqui do FISA, né, da baleia de dois pulinhos que eles têm aqui, que tipicamente chega nisso. De novo, o Trent Telenko é um cara desse meio, é um cara que conhece o que está acontecendo aqui. E ele fala, né, veja, é alguém ligado à esquerda. Vamos imaginar, né, a gente sabe que o assassino do Charlie Kirk namorava uma transexual e estava em vários grupos de esquerda. O próprio pai dele disse que ele foi radicalizado para a esquerda no último ano. E a gente vai ver a mensagem. Tem uma mensagem dele para a namorada / namorado dele aqui, né, toda melosa e coisa e tal. Ou seja, o cara estava nesse meio. E vocês sabem que muitas dessas associações de esquerda têm patrocínio do Jorge Soros. Então é o que o Trent Telenko está falando. Né? Se tiver os dois pulinhos, você vai chegar numa baleia. E imagina a força que está tendo esse caso do Charlie Kirk lá nos Estados Unidos, o quanto de indignação que isso causou. Se esses dois pulinhos chegaram no Jorge Soros, é alguém perto do Jorge Soros, alguém importante da esquerda, meu amigo, vai ser fácil conseguir com o tribunal o mandato para fazer investigações adicionais. Porque lembra, por enquanto isso daqui, o mandato judicial que você tem é para o uso da investigação inicial, para você começar a investigação. Só que aí você usa o FISA e chega em outras pessoas, e aí pode pegar novos mandatos e a partir daí avançar esse negócio, né? Aqui, ó. Ele fala que esse tipo de vigilância chega em poucos milhares, em alguns milhares no segundo pulo, né? Sempre que você pega uma pessoa qualquer, as pessoas ligadas a você, e depois as pessoas ligadas às pessoas a você, dá alguns milhares de pessoas e costuma chegar numa baleia.
E o problema que ele fala aqui, que isso é uma novidade que está acontecendo agora, é o quanto a inteligência artificial está agilizando esse processo, porque antes você tinha uma preocupação de um monte de gente ter que verificar tudo isso aqui para ver, porque tem pessoas que, assim, eu tô em alguns grupos de Discord que eu nem participo do grupo. Eu fui inscrito lá, eu tô lá dentro, mas assim, tá silenciado, eu não vejo nada do grupo, eu tô lá dentro, mas eu nem sei o que está acontecendo, nem interajo, né? Então é lógico, eles têm que pegar esse pessoal que está no grupo e fazer essa triagem, tem que ser alguém que realmente interaja com a pessoa, que tenha alguma validação ali, né? E com inteligência artificial isso fica muito mais fácil de fazer, né? E aí, no final das contas, você faz o follow the money, porque por mais que o cara ele fez o assassinato dele, foi até uma coisa amadora, né? A gente já chegou a essa conclusão. O cara usou o rifle que era do avô dele, e depois ficou todo enrolado porque não sabia o que fazer com o rifle, porque ele tinha que sumir com o rifle, porque sabia que o rifle levava ele, é o rifle do avô dele, ia chegar nele rapidamente, né? Era um rifle legal, um rifle registrado no sistema lá americano, né? Então ia chegar nele rapidamente o rifle. Então ele tentou esconder o rifle, mas ele não conseguiu fugir com o rifle, então deixou para trás. Ou seja, foi uma coisa meio amadora, ele não estava preparado de fato, ele teve alguma preparação, mas não foi uma preparação profunda, né? Agora, mesmo que não tenha muito dinheiro nisso, você tem dinheiro no grupo, na célula que ele estava envolvido ali, no esquerdismo daquela célula ali, aquele pessoal que estava planejando coisas por ali. E isso chegar no Jorge Soros, meu amigo, não é muito difícil de acontecer não, cara. Então é o que o pessoal está falando aqui, ó, é a mesma coisa que já aconteceu no passado, mas vai ter com muito mais velocidade em cima disso por dois motivos. Primeiro, que a tecnologia atual tem muito mais capacidade de rastrear, e segundo, que esse caso do Charlie Kirk realmente ativou com muita força a sede de investigar a fundo isso daí. É capaz do Trump ganhar o presentinho dele, né? É um motivo jurídico para investigar o Jorge Soros. Vai ser lindo, porque vai afetar a gente aqui no Brasil. Vai acabar sacaneando os esquerdistas todos aqui no Brasil, porque o Trump já falou que vai usar fico contra o Soros, mas ele precisa de alguma coisa, ele precisa ter um começo. Talvez esse caso dê o começo para esse ativo, né? Teve também aqui o diálogo entre o Tony Robinson e o roommate dele, né? O companheiro dele, né? Que é transgênero, mulher transgênero, né? E tem algumas discussões sobre isso aqui, mas acho que não vale a pena entrar nisso daqui. Tem gente dizendo que parece um diálogo preparado para gerar um álibi para o companheiro, para dizer que o companheiro não estava envolvido, porque ficam lá, mas não, você não sabia de nada, você que fez isso, quem diria, não imaginei. Mas, de novo, nas mensagens do Discord, eles falavam já antes que teria coisa, então esse diálogo aqui entre os dois parece totalmente formatado para gerar evidência de que ela / ele, né, não sabia da coisa, né? E tem também o próprio pessoal do Reddit também discutindo esse tipo de coisa, que não tem chance, que é tudo formado, tudo falso, enfim. O pessoal está investigando isso daqui. O ponto importante aqui é isso. O uso dessa ferramenta da NSA para identificar pessoas associadas ao assassino, isso vai ser divertido, vai pegar a esquerda em cheio lá nos Estados Unidos. É capaz de pegar um bando de baleia nessa brincadeira. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.